Deixa eu te convidar a fechar os seus olhos, se voltar para Deus em oração, clamando a Ele que Ele fale poderosamente ao teu coração hoje, nessa tarde, e que a gente saia daqui diferente. Esse é o pedido, Pai, do nosso coração. Que o Senhor mude, que o Senhor transforme, que o Senhor molde o nosso caráter, Pai, a Ti, Senhor. E que isso seja através da Tua palavra, Pai, que é viva, que é eficaz, que transforma o coração da gente, que é o Verbo, que comunica ao nosso coração tudo aquilo que precisamos saber. Para isso, Deus, nós te pedimos que o Senhor esvazie a gente. Tire da gente tudo que não te pertence, Pai. E pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor instale no coração da gente uma vida nova, Pai. Sonhos novos, renovo de esperança, necessidade, Pai, que nós temos de sabedoria, que o Senhor coloque essa sabedoria no nosso coração, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Principalmente de uns 2 séculos para cá, não que eu tenha vivido esse tempo todo ainda, muita gente, muitos pensadores, eles tentam explicar por que a gente age como age, por que nós somos como somos. Oi? Gente conhecida aqui na frente. Por que a gente é como é? De onde vem nossa personalidade? O que é que condiciona a nossa vida? E versando por alguns desses pensadores e de forma muito objetiva, um homem chamado Emile Durkheim, ele foi aquele que colocou a sociologia como uma ciência acadêmica. Ele diz que aquilo que condiciona a vida, o caráter, a personalidade de uma pessoa são os fatos sociais, são as tradições que a sociedade coloca para ela. E isso tem um poder condicionante tremendo na vida da pessoa. De outra feita, outro homem, já também numa abordagem sociológica, chamado Karl Marx, já dizia o contrário, não tão ao contrário, mas ele dizia, olha, o que mais condiciona a pessoa é a economia. Quanto a pessoa tem na carteira, como ela usa isso, isso condiciona a vida dela tremendamente. Numa abordagem mais psicológica, um homem chamado Sigmund Freud dizia que o que condiciona mais a pessoa, aquilo que determina mais a personalidade, os valores, o caráter da pessoa, é o seu ciclo de convivência imediato, a família. É que tem um poder determinante. Já agora, no século XX, para cá, um homem chamado Franz Crick, já baseado numa numa ciência biológica, geneticista, já vindo de Pavlov, ele dizia, na verdade, tudo está na genética. E aí tem um monte de gente que diz assim, eu puxei a meu pai, eu puxei a minha mãe. E aí a gente acaba acreditando em alguma dessas coisas e dizendo assim, eu sou do jeito que eu sou porque eu recebi uma criação tal. Eu sou do jeito que eu sou porque eu fui criado dessa maneira. Então, o rapaz ele virou marginal porque em volta dele só tinha marginal. A menina virou lésbica porque ela tem um gene de lésbica, ou um gene de homossexual. Eu gosto disso porque tradicionalmente eu fui criado para isso, nesse meio aqui, então eu não posso ouvir um forrozinho que eu começo a me balançar. A gente acaba acreditando nessas coisas todas, acaba se deixando levar por toda sorte de teoria, mas na verdade, acredito que nenhuma teoria humana é capaz de explicar totalmente aquilo que acontece no coração do ser humano. Nenhuma teoria, nenhuma ciência, nenhum pensador, nenhum filósofo pode explicar totalmente, desvendar totalmente os mistérios da psique, da mente, da alma humana, seja ela masculina ou feminina.
Isso eu falo, meus irmãos, não sem razão, porque na palavra de Deus está cravada e crivada a história, a biografia de muita gente que foge totalmente a qualquer uma dessas regras. E nessa tarde eu gostaria de convidar os irmãos a caminhar, a discorrer um pouco sobre uma dessas biografias, de uma pessoa, de gente que tinha gosto, que tinha pele, que sentia dor, que sentia saudade, que sentia medo. Um homem chamado José. Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus e discorrer, não exaustivamente, mas em alguns pontos importantes da vida de José. E a gente entender nessa tarde aquilo que de fato pode ser a maior fonte de influência da nossa vida e pode determinar nosso caráter, pode determinar nossa personalidade, pode determinar até os nossos gostos, pode determinar o nosso gênio e a razão da gente reagir como reage. Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler inicialmente só os versículos 1 e 2 de Gênesis 37. Diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Situamos José como pessoa numa geografia, fazendo atividades, vivendo numa família, diga-se de passagem, extremamente complicada, de muitas mulheres, de muitas disputas, de muitas brigas, de muitas intrigas. E mesmo ao mesmo tempo, uma família de tradições, de costumes, uma família que possuía as suas idiosincrasias, como qualquer família. No entanto, José ele tinha uma coisa diferente, ele era encarregado das más notícias. Que trabalhinho bom, não é? 17 anos de idade, o que é que você faz, meu filho? Eu sou do Sedex da má notícia. Levo para o meu pai o tempo todo, para os irmãos terem ideia de como a família de José era difícil e complicada. De como a família de José era um lugar de desatino, de disparate, de briga e de má notícia o tempo todo. Imagina o que é viver nessa casa. Imagina o que é de fato você dormir com o inimigo. Imagina o que é para um menino de 17 anos, cercado de muitos irmãos mais velhos e maus velhos, viver nessa realidade e não ser influenciado por ela, e não se deixar dominar por ela, e não se deixar sucumbir, nem explodir e nem implodir em depressões, em tristezas, em vontades de suicídio ou de fugir para algum outro lugar. Esse era José. José está nessa condição, o ódio entre os irmãos cresce, a desavença familiar, ela vira uma bomba chiando, a coisa vai ganhando pressão, José vai ganhando antipatia total de todos os irmãos. Muita gente aqui conhece essa história, mas resumindo ela, José, ele sofre uma conspiração. Alguns especulam, na verdade a maioria, que José deveria realmente ser assassinado, né? Mas acabam
assim, acertando que antes do assassinato era melhor eles venderem ele para o Egito, e é isso que acontece. José, ele foi vendido. Diga-se de passagem que José, ele era um filho preferido, ele era o filho de confiança. No entanto, nós percebemos que essas coisas não tiveram poder condicionante sobre a vida de José. Pelo contrário, parece que isso condicionou a vida dos outros irmãos. Parece que isso condicionou a vida daqueles que os cercavam. Mas José não estava nem aí. E José foi vendido. Caravana de midianitas passa. José está numa situação totalmente humilhante, despido, enfiado dentro de uma cisterna, sem saber absolutamente nada do que passava lá fora, só sabendo que ele estava cercado por inimigos. E aí, de forma totalmente impessoal, eles vendem José a troco de banana, porque a verdade é que aquele preço que eles cobraram aos midianitas era muito barato. Um escravo na qualidade de José valeria pelo menos o dobro. E eles vendem, José vai embora. Ele é rejeitado pelos seus. E aí, meus irmãos, a gente começa a entender agora a razão de José não sucumbir, a razão de José não se deixar penetrar pelo ódio, a razão de José não se deixar dominar por nenhum fator condicionante externo ou interno a ele. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 1. E nós vamos começar agora a desvendar um pouco isso daí. O que é que acontecia de José para dentro que não o permitia que condicionasse? Gênesis 39, a partir do verso 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José e veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs como mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Que coisa linda é isso aqui. É nós percebermos que nós não precisamos acreditar em absolutamente nenhuma teoria humana para sabermos que aquele que determina o nosso caráter, o nosso humor, o nosso esforço, o nosso enfrentamento, os nossos sentimentos é o Senhor. A palavra de Deus é extremamente clara. José, ele é transferido de terra. Ele está dentro de uma cultura muito mais forte, ele está dentro de uma tutela muito mais forte, debaixo de um senhor que era oficial do Egito. Mas ele não se permitiu influenciar por isso. Antes, a palavra de Deus deixa aqui no versículo 2, de forma muito clara, muito expressa, qual era a maior fonte de influência, aquilo que determinava quem José era e o que ele faria, e por que ele faria, e como ele faria. O Senhor era com José. O Senhor era com José. Deixa eu te dizer uma coisa aqui de cara, meu querido.
Se alguém olha para você e diz assim: eu sou assim genioso, porque eu fui criado numa casa de gente geniosa, porque a minha mãe era um cangaceiro de saia, e ela era aquela mulher forte, aquela mulher macho, que determinava tudo dentro da minha casa, e o meu papai, coitadinho, era um homenzinho, magrinho, pequenininho, acanhadinho, incompetentezinho, passivozinho, sumidinho, que ia embora e ele não conseguia mais. Desculpe, irmãos, eu sou muito cheio de munganga. Por isso que eu sou assim. Se o Senhor é com você, isso tem que ter na tua vida, meu querido, um fator transformador tão grande, tão potente, a ponto de colocar a sua masculinidade no lugar, a ponto de colocar a tua feminilidade no lugar, a ponto de condicionar os teus valores, os teus costumes, e de romper qualquer tipo de tradição que exista na tua vida. Interessante esse movimento divino aqui. Não era José que era com o Senhor, era o Senhor que era com José. Existe um movimento divino de resgate da vida de José. E a gente, como crente, muitas vezes age como se Deus fosse uma coisa etérea, fugidia, um ser impegável, mas na verdade, meu querido, o Salmo 23 garante para você o seguinte: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Tem gente que acha que Deus está fugindo e está longe, quase como se Deus fosse Alá, e está lá, muito longe daqui, e a gente tem que estar buscando Deus. Meu Deus, eu quero ser santo, meu Deus. Deus está aqui. Só que ao mesmo tempo nós somos capazes de entrar por aquelas portas ali todos os domingos e não percebermos que Deus está aqui. Que coisa irônica, que coisa engraçada. A diferença de José para a gente é que José, ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia. Meu querido, você sabe disso. Isso é uma verdade que está na sua cabeça, mas ela já desceu para o seu coração. Deus é comigo. E aí, naquele momento de maior crise da sua casa, que o seu gênio mais indomável quer sair de dentro de você e te dominar, aquelas palavras mais terríveis querem aflorar de você, porque alguém ensinou para você que bateu, levou, condicionou a sua vida e você simplesmente se permitiu acreditar nisso daí. Quando você passa a ser dominado por esse Deus maravilhoso, nesse momento de crise, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. O Senhor, Ele não está comigo, Ele é comigo. Isso pressupõe constância, isso pressupõe rotina, isso pressupõe uma caminhada ininterrupta. Ele é com você. Ele não mora aqui, nessa casa. Ele é com você, se de fato Ele é com você. E Ele era com José. E por amor a José, coisa interessante demais, é isso. É José perceber o ódio dos irmãos, é José perceber a indiferença da família, mas perceber claramente o amor de Deus. É José perceber a impessoalidade e somente o interesse daquele senhor egípcio. Era somente uma relação de interesse, meu querido. Não havia carinho, não havia amor, não havia acolhida, não. Mas José perceber o amor de Deus. Por amor a José. José se sentia e via-se amado por Deus. E quando as circunstâncias ao nosso redor, a economia treme ao nosso redor, o desemprego bate na tua porta, você se vê na obrigação de encerrar uma empresa,
Você se vê perdendo noites de sono, angustiado. Você permitiu que a economia dominasse você e que fosse ela que determinasse até o teu senso de humor. José, ele transcendeu isso porque ele saiu da qualidade de filho mais novo que carregava a túnica talá, gozava da confiança, para virar escravo. Escravo não é gente, escravo é coisa. José foi coisificado, fulanizado. No entanto, o fator de maior transformação da nossa mente e do nosso coração é tomarmos consciência que existe um Senhor no céu que nos ama. Existe um Senhor no céu que toma conta da nossa vida, e até quando a economia treme, nós temos que ter plena convicção e certeza que isso é uma agenda divina. É uma agenda divina. Não um negócio que pegou a gente de surpresa porque Deus estava despreparado. Está no plano dele. Deus te ama, meu querido. Para com isso, de acreditar que essas coisas podem condicionar a sua personalidade, seu caráter, a forma como você lida com seus filhos, a forma como você trata a sua esposa. Para! Acorda! Acorda! Ao mesmo tempo, a gente vê em José, meus queridos, assim, uma pessoa extremamente humilde. A gente vê que hoje existe um evangelho que é pregado, que o versículo-chave é aquele que diz assim: Deus te colocou por cabeça e não por cauda. E aí o pastor levanta e manda a igreja marchar. Amém, igreja? E vamos embora. E não sei o quê. E eu acho que na cabeça da gente, de muita gente, a Bíblia só ia ter texto assim, né? Levantai portas à vossa cabeça, levantai as portas eternas, que lá vem o Rei da Glória chegou aqui, e vamos embora, e agora vai chegar, e só tem mulher bonita aqui, todo mundo é égua de Faraó, muito mais bonita do que todo mundo, então a irmã vai ganhar um vestido muito bonito, não sei o que. A presença de Deus na vida de José transforma ele de uma maneira que ele sempre aponta para Deus, tudo. E numa passagem muito conhecida dos irmãos, abre lá a Bíblia, naquela passagem muito bonita, em Gênesis 41. Somente o versículo 16. Somente o versículo 16. José é chamado às pressas por um faraó totalmente enlouquecido por um sonho. José, ele é convocado de última hora por um faraó que está completamente apavorado, porque absolutamente ninguém soube interpretar. Em outras palavras, José, naquele momento, tinha o destino do Egito aqui, na palma da mão dele. Resposta de José para Faraó. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Faraó estava na mão de José. Faraó estava debaixo de José, o homem mais poderoso do mundo. Um Steve Jobs, um Bill Gates, um Barack Obama, presidente do esporte, brincadeira. Homem mais poderoso do mundo, estava na mão de José. E em momento nenhum a gente vê esse homem de Deus se vangloriar e dizer assim: agora é comigo. Agora é comigo. Não disseram os pensadores que o poder que uma pessoa tem, esse fato social,
aqui poderia moldar o caráter de José, só que José ele não distorce. Ele continua na posição de servo. Não está em mim. Olhe, entenda bem, eu sou só um canal. Olhe, veja bem, Faraó, deixa eu explicar para o senhor. É Deus que vai dar a resposta. Ele aponta para Deus. Tem tanta gente, né, que quando se converte, achou e acha que está acima dos mortais, que não pode colaborar com uma piada para uma reunião de família, que se comporta agora como o mais xiita dos muçulmanos e agora vê o outro como infiéis. E condena e manda para o inferno, viu? Não, esse daqui é da igreja tal. Ih, esse daqui não, vai para o inferno. Esse daqui já não está mais, né? Cadê a roupa da irmã? Eita, essa roupa aí já... não vai. E quando ele diz assim, eis que te digo, pronto. Mudou o vocabulário ali, meu amigo, já chegou o oráculo do Senhor, o Espírito Santo, né? José dizia, eu não, me esquece, eu estou aqui a serviço de Deus, eu não sou absolutamente ninguém. Esse Deus maravilhoso, que quer alcançar o meu e o seu coração hoje, que alcançou o coração de José, quer transformar a gente capaz de se compadecer, de seja lá quem for, seja de um encarcerado junto com você, ou do faraó, do homem mais poderoso, tido inclusive na sociedade da época entre os deuses. Esse Deus maravilhoso, que trouxe você aqui nessa noite, e eu creio na soberania de Deus, porque Ele trouxe você aqui nessa noite, que quer transformar o nosso coração, e só Ele pode transformar o nosso coração, e Ele faz isso pela via do quebrantamento. É quando a gente se desarma e diz assim, eu não consigo me erguer acima daquilo que eu sou, Deus, por favor, me faz gente diferente. Eu não consigo. O máximo que eu consigo é fazer cacuete de crente. O máximo que eu consigo é fingir muito bem. O máximo que eu consigo é enganar 2 ou 3. Mas eu em mim mesmo não consigo. Deus me faz gente diferente. Uma das coisas que chama atenção na história de José e enche a vista de muita gente é que ele sobe ao poder e sai da condição de escravo, de coisa, de detento, que é menos do que escravo, agora para a condição de vice-rei do Egito. Aí tem muita gente que enche a vista e tenta até se colocar naquele lugar, né? Ontem você estava no cárcere, hoje você está na glória, você está no palácio. Ontem você era barbudo, José estava de barba. Ontem você era barbudo, quem sabe a barba cheia de nó, cabelo colado ali, sujo, desgrenhado dentro de uma prisão, chamado às pressas, mas para poder se apresentar a Faraó tinha que se arrumar um pouquinho. E hoje José está lá em cima. Por que Deus dá determinadas coisas? Qual o objetivo disso daí? Qual o objetivo dele dar determinadas coisas e fazer de você quem ele quer fazer de você? Agora vamos para a última parte dessa exposição rápida da vida de José. Lá em Gênesis 45, a partir do versículo 4... diz assim: disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui,
Preste atenção, por favor, meu querido, todo mundo aqui, vovô, vovó, adolescente. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Porque determinadas coisas acontecem na vida da gente. E o que é que a gente faz com isso? Primeira coisa, meus irmãos, a palavra de Deus diz lá em Hebreus que as promessas de Cristo são a âncora da nossa alma. Entenda que você está na mão de um Deus que te ama e que toda a agenda dele de provação para você vai redundar na preservação da vida e que isso não pode condicionar o teu caráter. Isso não pode fazer que você entre em depressão ou que você exploda. Isso não pode determinar o teu senso de humor, nem muito menos determinar o teu gênio. Isso não pode determinar os teus valores, nem aquilo que você chama de eu sou assim. Não. E tem gente que diz assim, Deus tem um plano para a tua vida. Não é verdade? Já ouviu essa expressão? A gente diz assim, não, Deus tem um plano para a tua vida. E na verdade, Deus tem um plano. Você quer se encaixar nele? José quis. José entendeu o quadro muito maior. E José disse assim, os meus irmãos foram somente instrumento de Deus para que uma coisa muito maior acontecesse aqui. Então, meu querido, deixa eu fazer você entender uma coisa aqui de uma vez por todas. Se a tua infância foi complicada, se a tua vida é de pobreza, se teus pais não te entendem, se existe uma dificuldade imensa na sua casa, meu querido, existe um Deus harmonioso que quer harmonizar esses fatos todos com a sua mente e tratar a sua vida de uma maneira a deixar que Ele, o nosso Deus, aquele Jesus Cristo de Nazaré, que morreu e ressuscitou, do qual esse povo aqui faz parte da linhagem dele. Tome conta da tua vida, porque esse Jesus está vivíssimo e operando aqui, hoje, nesse lugar. Isso produz na gente descanso, né? Saber que, como falou Augusto Nicodemos uma vez, Deus ele não prometeu a absolutamente ninguém uma viagem tranquila, mas prometeu uma chegada certa. Meu querido, o que é que você permitiu que condicionasse a sua vida? Em que mentira você acreditou? Que verdade você escolheu perseguir? O que é que está no teu coração falando mais alto? São as vozes de que pessoas? José ele se comportou aqui como um verdadeiro patriarca. Patriarca do povo dele, patriarca do Egito. E aqui a gente vê um homem corajoso, a gente vê um homem coerente, a gente vê um homem responsável, a gente vê um homem ativo, a gente vê um homem verdadeiro, a gente vê um homem sincero, a gente vê um homem mais parecido com o nosso Deus. O objetivo último do nosso Deus, nos tornar parecidos com Ele. A sociedade vai te vitimizar. Vai dizer, coitadinho de você, você é assim porque te fizeram assim. A sociedade vai te alimentar de barbitúricos e vai dizer que você vai ficar melhor se você tomar isso ou aquilo.
palavra de Deus, ela quer mostrar a gente quem de fato a gente é. Por que você está aqui, para onde é que você vai, meu querido? Então deixa eu resumir para você tudo isso que a gente conversou aqui, para que a gente vá para a nossa casa, ou saia daqui para uma pizzaria, ou para um hambúrguer, essas coisas que dão infarto. Estou desejando isso para ninguém. Existe um Deus que tem uma agenda para moldar o teu caráter, para moldar a tua personalidade, para desfazer dentro do teu coração todas as mentiras que enfiaram dentro de você e que você sozinho não vai conseguir, porque isso é obra dele, somente dele. Sabe como é que eu fico então? Sabe como é que eu fico e você fica? Totalmente entregue na dependência da graça e do amor desse Deus bom. É assim que a gente fica. É assim que a gente fica. Descansado nele, consolado por ele, sendo confrontado diariamente por ele, que vai dizer para você: está errado, está errado. E aí o seu homem vai dizer assim, o seu velho homem vai dizer assim: eu sou uma vítima, eu sou uma vítima, eu sou um coitado, eu sou um pobre. E Deus vai dizer: está errado, deixa eu trabalhar no teu coração. E você vai dizer assim: eu estou no cárcere, eu estou escravo. E Deus vai dizer assim: isso é agenda minha, relaxa. E você vai dizer assim: Deus, agora está tudo bem, ganhei aqui, estou com um carrinho, tenho aqui um apartamento. E Deus vai dizer: é agenda minha, deixa eu tomar conta da tua vida, não deixe isso subir a tua cabeça. E Deus vai dizer, e seu velho homem vai dizer assim: Deus, a minha família me odeia. E Deus vai dizer assim: eu vou te fazer amar esse povo todo. Derramar perdão no teu coração, porque perdão é coisa que liberta. E aí você vai se ver livre, orando por essas pessoas que antes você odiava, orando por essas pessoas que você olhava como concorrente, liberto dessa depressão, dessa coisa ruim que está dentro do teu coração. E eu não estou querendo pregar nenhum evangelho psicológico aqui não, viu? Eu estou querendo dizer que a palavra de Deus liberta, como Ele libertou a vida da minha família e dos meus pais, e libertou a minha própria. Ele pode libertar a vida da tua família também, meu querido, e principalmente o teu coração, em nome de Jesus Cristo. E é a isso que eu vou clamar nesse momento. E eu quero te fazer esse convite, meu querido. Se você nessa noite viu que você não consegue, e que você não estava nem percebendo quantas coisas te condicionavam, em quantas mentiras você acreditava, eu quero te dar uma ideia agora, a orar comigo, uma sugestão, um convite de amigo, a orar comigo e dizer assim: Deus, permite que só tua palavra reverbere dentro de mim. E como um poeta aí que eu gosto, disse assim, que dentro de mim só mora tu. Vamos fazer isso agora? Eita Deus bom, transforma, Pai, a nossa vida, muda as disposições do nosso coração, transforma, Pai, e faz transbordar de dentro da gente tudo aquilo, Senhor, que é palavra tua, até que dentro da gente só sobre o Senhor, até, Pai, que dentro da gente só sobre a tua palavra, até que teu Espírito Santo avive a nossa alma, transforme a nossa vida de uma maneira, Deus, que antes quem respondia com ferroada, agora responda com afago, quem antes respondia com depressão, transborde de alegria, quem antes se permitisse condicionar por situação financeira, para bem ou para mal na nossa ótica, agora se permita condicionar pela tua presença no nosso coração, que nos faz bem, que nos alegra, que nos muda, que nos transforma, que faz da nossa
nossa vida melhor e que isso vaza de dentro da gente e é visto pela família da gente e é visto no ambiente de trabalho da gente e a gente se torna gente humilde e a gente se vê como gente dependente do Senhor e que só faz receber do Senhor, entende que recebe do Senhor porque o Senhor é bom, porque percebeu a tua bondade em meio às frustrações, em meio às depressões inclusive, percebeu a tua bondade e a tua misericórdia alcançando essa pessoa, mesmo na presença daquilo que os outros olham para nós e nos chamam de inimigos, porque nós não temos inimigos, nós temos gente que persegue, mas que a gente ama, que a gente ora, que a gente clama ao Senhor por conversão, por conhecimento da tua parte profundo. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós te rogamos, Pai, que o Senhor mude a natureza da gente e que a gente todo dia tenha essa experiência nova de ser novo homem, de ser nova mulher, a tua imagem e semelhança, tendo consciência que conhece o Senhor e tendo consciência que o Senhor conhece a gente, tendo consciência que o Senhor nos santifica e que o Senhor rompe grilhões do inferno que aprisionam a vida de tanta gente, Pai. Tem misericórdia de nós, Deus. Transforma o nosso coração a cada dia. No nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos.